Nós hoje vamos fazer o estudo do Evangelho número 6 e começamos hoje o estudo do segundo capítulo, dado que terminámos a semana passada o primeiro. O tema da live de hoje é: Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Para tratarmos deste tema, iríamos antes dizer algumas palavras. Ao realizar nossas lives, independentemente das pessoas que nos fazem companhia, no momento em que as realizamos, temos consciência que a nossa voz irá ser ouvida por mais pessoas que nem sempre comungam dos mesmos ideais de nós outros, os espíritas. Como a live é gravada e depois o vídeo é colocado no YouTube, porventura alguns destes amigos, amigas que nos vierem a ouvir, poderão ter alguma dificuldade em compreender e aceitar conceitos que lhes são desconhecidos. Ora bem, nós, todas as segundas-feiras, aqui estaremos falando de Evangelho, à exceção da primeira segunda-feira de cada mês, em que o tema será diverso, será um tema específico. Mas vejamos, ao falar de Evangelho, não temos como objetivo formar devotos ou místicos. A intenção não é essa. É necessário que se saiba que nós, os espíritas, para nós o Evangelho é, antes de mais, um conjunto de normas comportamentais com vistas à reforma íntima de cada criatura. Reformas essas que, de algum modo, nos leva a fazer a mudança de atitudes, porventuras menos positivas, no campo da moral, e que, de certo modo, possamos ainda praticar, porque, em verdade, nós estamos longe de ser perfeitos. Nós estamos longe de ser perfeitos. E não é por acaso por sermos espíritas que podemos considerar-nos mais perfeitos que os que não comungam destes mesmos ideais. O Evangelho, temos a certeza disso, é assim uma ferramenta bendita que nos ensina, que nos auxilia a tornar-nos pessoas melhores. Então, embora tenhamos consciência de que não nos consideramos habilitados para rasgar horizontes de compreensão nas mentes de cada um, estamos muito longe disso, especialmente para assuntos que, infelizmente, têm sido pouco estudados e, por isso mesmo, mal compreendidos, vamos tentando despertar, pelo menos despertar, a curiosidade dos menos crédulos, por forma a ganhá-los para uma causa que reputamos de vital importância para a felicidade de cada um. Eu, pessoalmente, me considero uma pessoa afortunada. Não de bens materiais que não tenho, mas de bens outros que são de longe muito superiores àqueles, aos bens materiais. Nasci numa família que, materialmente falando, se poderia considerar pobre, porém rica de valores e também numerosa, o que me permite hoje ter um número significativo de familiares que me amam, que eu amo, aos quais com o tempo se juntaram muitos outros, que são os amigos do coração, que se constituem como a grande família universal, à qual eu estou unido por laços de simpatia, tal como vós outros estáis unidos a pessoas que vos são muito caras, sejam familiares consanguíneos ou não. E tudo isso eu estou a contar-vos porquê? Porque preciso fazer uma revelação. Preciso fazer uma revelação. Revelação essa que poderá talvez servir como tema de reflexão para aqueles companheiros, companheiras, amigos, amigas que ainda não passaram a experimentar as alegrias que o conhecimento desta doutrina nos transmite. Ora bem, pelo que já vos disse, tenho muitos motivos para me considerar uma pessoa afortunada, sendo que a vida me tem proporcionado muitas alegrias em momentos temporais diversos.
E de todas as coisas que já me aconteceram ao longo desta existência e que considero muito importantes, e acreditem que foram várias, há uma delas que claramente sobressai relativamente a todas as outras. É verdade. Esse acontecimento, a tal revelação que vos quero falar, e que sobressai todos os outros acontecimentos, foi o ter descoberto o Espiritismo. Foi o ter descoberto o Espiritismo. Ter descoberto a doutrina espírita foi, de longe, a coisa mais importante que me aconteceu nesta existência. E porquê? Porque o Espiritismo, rasgando horizontes de compreensão em minha mente, me permite hoje ter certezas. Ter certezas. E para já, e com primeira certeza, é de que todos aqueles entes queridos, familiares e ou amigos referidos irão sempre fazer parte da minha vida. Irão sempre fazer parte da minha vida. Eles não se esfumarão. Eles não irão desaparecer. E, se será certo que podemos passar longos períodos em que, por força das circunstâncias, poderemos estar fisicamente uns longe dos outros, mesmo que uns já tenham passado para o mundo espiritual e outros ainda aqui neste plano existencial, tenha certeza que regularmente nos reencontramos com todos aqueles com quem nos afinizamos. Quer com os que já estão desencarnados, como dizíamos, quer com aqueles que, embora neste plano existencial, e às vezes estão longe, outras vezes até estão perto, mas as vicissitudes da vida não nos permitem os reencontros e reencontros que gostaríamos, e isto acontece também, com todos esses nós nos vamos encontrar. E nos vamos encontrar quando? Isso acontece enquanto o nosso corpo físico está dormindo. Quando o nosso corpo físico está dormindo. Por certo, que não será com todos ao mesmo tempo, com todos esses amigos que nós temos. Mas ora com uns, ora com outros, nos vamos reencontrando, sim. Todos aqueles que sonham, penso que todos sonhamos, eu pelo menos sonho, e me lembro dos meus sonhos desde que eu me lembro de ser gente. Por vezes se lembram, depois, ao acordar, ter estado, quer com familiares já desencarnados, quer com amigos aparentemente desconhecidos, mas que, embora aparentemente desconhecidos, nos deixam lembranças ternas que tantas vezes até nos levam a sentir saudades destes momentos. É ou não é verdade? Todos vós, de certeza, já sentistes isso. Ah, como teria sido bom que eu tivesse podido ficar lá, naquele local maravilhoso, onde fui. Comentamos nós ao acordar no outro dia. É o reencontro. É o reencontro com aqueles com quem já tivemos múltiplas experiências noutras vidas e que Deus nos permite rever, sempre que tivermos merecimento, nesse processo de libertação temporária de nosso espírito enquanto dormimos. Mas a certeza de voltar a reencontrar esses entes queridos não é única. Não é a única certeza que nos norteia os passos. Com as luzes da doutrina espírita, muitas outras certezas passam a clarear nossas mentes e a fortalecer-nos em nossa caminhada. E a maior de todas elas, a maior dessas certezas, é a de que Deus é Deus. Pai maravilhoso, maravilhosamente amoroso e sábio, que em sua infinita misericórdia nos outorgou o ser mais perfeito, sábio e amoroso que nossa compreensão pode conceber. E que esse ser, desde tempos imemoriais, toma conta de nossos destinos com sabedoria e amor. Falar da sua realeza? Bom, falar de sua realeza é tarefa de grande envergadura para a qual não nos sentimos à altura. Porém, vamos tentar levar-vos nessa viagem de entendimento de quem é esse ser que conhecemos como Jesus de Nazaré. Então, meu reino não é deste mundo, dizia Jesus.
Na obra A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e que foi ditada pelo Espírito Emmanuel, este nobre mentor espiritual nos dá conta, nesta obra, e nos faz uma descrição de que é, para mim, a descrição mais completa que existe desse excelso Espírito que nós conhecemos como Jesus. Diz Emmanuel em sua obra: Jesus é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram. Todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Diz mais: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenómenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Jesus é um destes membros divinos. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, diz Emmanuel, Jesus terá recebido das mãos de Deus uma quantidade apreciável de massa ígnea retirada do Sol. E mais à frente, diz ainda Emmanuel: esta obra, A Caminho da Luz, eu recomendo a todos aqueles que a não leram ainda, e aos que a leram, recomendo de novo a leitura, porque é uma obra fabulosa. Diz Emmanuel: com força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenómenos inteligentes e harmónicos de sua vida por milénios de milénios. As mãos de Jesus haviam descansado, após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então a Terra, meus queridos irmãos e irmãs que me ouvis, é a obra de Jesus. Lembre-se do que está lá no Evangelho grafado. Conhece-se a obra através do seu obreiro. Ou melhor, conhece o obreiro através da sua obra. Conhece o obreiro através da sua obra. Vejam esta obra e vejamos a envergadura deste obreiro. Que obreiro é este? Capaz de moldar o planeta com todas estas características geológicas, físicas e químicas, características maravilhosas que se vão descobrindo, nós vamos descobrindo, a ciência vai descobrindo, nas propriedades da matéria, propriedades que nos deslumbram, mas que mal ainda conhecemos. Pois não temos dúvidas que mal começamos ainda a gatinhar quando se trata de conhecer e dominar as forças da natureza. E estamos nos dando conta, estamos por acaso dando conta de que estamos falando, de que estamos falando deste ser extraordinário. E quem será ou quem é este ser extraordinário? Jesus? Pois é. Continua Emmanuel. Jesus organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se o seu nascimento no mundo no curso dos milénios. E a descrição que Emmanuel faz, mais à frente, nos vai dizer
das condições portanto, foram criadas através dos milhões de anos que se foram esboçando e que foram passando, até que a massa ígnea do planeta que se estava formando, sob o comando da sua vontade e sabedoria infinitas, chegasse a um ponto em que, jamais serena a sua superfície, vai ser o momento em que a Terra recebe aquilo que irá dar origem, portanto, a algo que nós podemos considerar a vida que se estruturaria a partir daí no planeta e que é a descida ao planeta de algo que se chama o protoplasma. Vamos ver a descrição que nos dá Emmanuel desse fenómeno. Viu-se então descer sobre a Terra, das amplitudes dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência do elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. O germe dos primeiros homens, ou seja, os primeiros seres, porventura microscópicos, a partir dos quais se estruturariam nos laboratórios da natureza, sob o impulso e vontade desse ser extraordinário que é Jesus, todos os seres que, progredindo continuamente, nos milhões de anos seguintes, haviam de dar as condições para que se criassem, para que se originassem os primeiros homens. Precisamos refletir que esse programa existente em cada ser, que o leva a progredir incessantemente, por forma a subir na escala evolutiva das espécies, teve de ser planeado, concebido e executado por uma mente poderosíssima, por forma a que a vida se estruturasse em harmonia, com precisões infinitas. Com precisão infinita. Nos ensinam os Espíritos que Deus, sendo o Criador, não é o Criador de tudo quanto existe. É, isso sim, a causa primária da existência de tudo. Mas nós, seus filhos, somos co-criadores com Deus. Nas pequeninas coisas, é certo, mas essa capacidade de criar vai aumentando à medida que vamos evoluindo. E como disse este mentor espiritual, Emmanuel, seres existem, como é o caso de Jesus, que atingiram um grau de perfeição, um grau de evolução tal, que já têm inclusive capacidades de estruturar não apenas um planeta, como fez Jesus com a Terra, mas a própria vida. E nós, menores que o mais insignificante inseto, se comparados com Jesus, ainda nos questionamos: será que Jesus era rei? Vamos lembrar a passagem que está grafada no Evangelho sobre esse assunto. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Ainda não é deste mundo. Uma vez mais, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade precisa ter e como esta se deve constituir objeto das maiores preocupações do homem. A vida futura deveria ser sempre a nossa principal preocupação. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teriam a maior parte dos seus preceitos morais, de onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram pueris. Mas já iremos tratar um pouco mais à frente
deste aspecto da vida futura. Vamos continuar vendo a conversa entre Jesus e Pilatos. Diz-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vi este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Está lá em João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Mas vamos recordar, o que é um rei? À época de Jesus, um rei ainda era sinónimo de poder, grandeza, enfim. Era visto como um imperador, um soberano com poder sobre os seus súbditos, de tal forma que tinha em suas mãos, inclusivamente, o de conceder e até o de tirar a vida. Ora bem, nós vimos pela descrição que Emmanuel faz nesse pequeno grande livro, que tem como título A Caminho da Luz, que Jesus tem poderes que jamais algum potentado da Terra poderia sequer imaginar, quanto mais igualar. Nesse contexto, o de ter ou não ter poder, então, era Jesus rei? Pois é. Só que Jesus tinha noção do seu poder e ele próprio confirmou. Quando diz a Pilatos, tu dizes, eu sou rei. O poder de Jesus, como já o dissemos, é inimaginável. E Jesus tinha consciência desse poder. Mas um rei, não pode nem deve ser visto tão só e apenas pelo poder que tem. Precisa ser visto pela sabedoria em governar, pela forma como trata o seu povo, os seus súbitos, os seus vassalos, como se preocupa com eles. E como fica Jesus nesse papel, nesse contexto? Lembremos, uma vez mais, a descrição de Emmanuel. Jesus é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Seu coração é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Ele é a luz de todas as vidas do planeta Terra. Por outro lado, sua realeza moral é tal que ninguém da Terra, ninguém daqui, ninguém aqui, se lhe pode igualar. Temos informações de que Jesus é o governador da humanidade terrestre. Estamos falando de cerca de 7 bilhões de seres que estão encarnados, mais o dobro desse valor, aproximadamente o dobro desse valor, de seres que estão desencarnados, mas que estão vinculados ao planeta Terra. Ou seja, são mais de 20 bilhões de almas. Mas não é só. O véu vai sendo levantado e temos hoje já alguns indícios de que Jesus não é apenas o governador espiritual da humanidade terrena, sendo que ele é, porventura, governador de outras humanidades, de outros órgãos. Então, falar da realeza terrena de Jesus, o que será? O que seria isso, realeza terrena, se considerarmos uma comparação com os reis que existiram na Terra? Jesus está muito para lá de tudo isso. Jesus está muito para lá de tudo isso. Ele disse, meu rei não é deste mundo. Porém, quem mais poderia igualar-lhe? Quem mais poderia compará-lo em amor, sabedoria e poder? Vamos então agora ver os ensinamentos de Jesus versus a vida futura. Relativamente à vida futura, Jesus precisou conformar o seu ensino com o estado dos homens de sua época. Não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não o compreenderiam. Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza a cuja ação ninguém pode fugir. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade.
Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, deixa de ser mera hipótese. Torna-se uma realidade material que os factos demonstram, porque são testemunhas oculares os que a descrevem em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. As experiências comprovadamente científicas que têm sido feitas já não nos deixam qualquer dúvida a esse propósito. Facultam à mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição venha a ler em qualquer livro. Portanto, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida eterna. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-los de curta duração, devendo seguir-se-lhes, de certeza, um estado mais ditoso. À morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurança e de paz. A morte, em boa verdade, morreu quando Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, publica em França o Livro dos Espíritos. Aí ele deu, digamos assim, a machadada final na morte. Deixou de existir morte. O homem, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquelas preocupações muito do seu amargor. A situação, infelizmente, é bem diversa quando o homem acha que tudo termina no túmulo. Pelo simples facto de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre. Como até é lógico. Sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança que nada mais vê, além dos seus brinquedos. E tudo fará, logicamente, para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. E a perda do menor desses bens lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos, enfim, são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele a si próprio, desse modo, verdadeira tortura de todos os instantes. A dado momento, apresentou-se a Allan Kardec uma rainha. Uma rainha que, logicamente, veio falar de realeza e das realezas terrenas. E essa rainha deixou um testemunho que diz mais ou menos assim: para se granjear um lugar neste reino, onde agora me encontro, dizia ela, são necessários a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta, quando aqui chegais, o que fostes na terra, nem que posição ocupastes, mas sim que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Estas são as perguntas que, porventura, nos fazem quando chegarmos ao lado de lá. As honrarias, essas ficam todas aqui. Então, o Espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. O Espiritismo nos muda completamente a nossa maneira de ver as coisas, rasgando horizontes de compreensão e de entendimento que
nos trazem essas alegrias, essas certezas de que falávamos há pouco. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha, que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. É por tudo isto que eu digo que a coisa mais importante que me aconteceu nesta encarnação foi ter descoberto o Espiritismo. Além de crenças, dessas crenças referidas no início da nossa fala de hoje, são todas essas outras realidades que fazem toda a diferença. A minha postura perante a vida há muito deixou de ser uma preocupação constante, dependente de incógnitas. Me preocupo sim, mas sempre na certeza que nada se perde e todos os ganhos conquistados me hão de ser úteis. Os ganhos conquistados. Não me são otorgados os ganhos, temos de ser nós a conquistá-los. Minha principal preocupação é amealhar riquezas, é relativa às riquezas da alma. São os conhecimentos, são a inteligência, mas acima de tudo, as qualidades morais. Esses sim são os bens que eu preciso granjear e que me serão úteis hoje, aqui onde me encontro, e nunca se perdem. Elas sempre estarão onde eu estiver. Esses conhecimentos, essas minhas qualidades morais, essa minha inteligência, irá estar sempre onde eu estiver. Aqui, no mundo espiritual ou em qualquer outro lugar. Então, com este propósito em mente e com Jesus no coração, eu sei que irei longe. E o que me dá real felicidade é a certeza de que todos vós, embora porventura em tempos diferentes, também haveis de ir longe. E isto porque Deus quer e porque Jesus está ao leme. Porque Deus quer e porque Jesus está ao leme, todos havemos de ir longe. Uns demorarão mais tempo, outros menos, mas todos lá chegaremos. Chegamos ao fim da nossa apresentação de hoje.